Vamos desenhar a árvore da vida. A primeira coisa que a gente precisa é de uma linha vertical. Ela vai servir de guia para a gente desenhar nossa árvore. E agora eu vou escolher um ponto, qualquer ponto, mais lógico que mais próximo do topo, que vai ser o centro do primeiro círculo. Então, mais ou menos aqui, parece um bom lugar. E vou desenhar o meu primeiro círculo, certo? Então, eu escolho bem aqui o centro. E esse é meu primeiro círculo. Agora, eu vou copiar essa esfera e vou colocá-la na mesma linha vertical, na mesma linha, com o centro sobre a circunferência do primeiro círculo. E a partir daqui, eu não preciso mais daquelas linhas guias. Posso deletar aquela camada, certo? Então, vou voltar para essa camada das esferas, dos círculos, e vou simplesmente copiar seguindo um padrão muito interessante. A próxima esfera vai ser nos dois pontos de intersecção das primeiras esferas, certo? Quanto mais preciso a gente for nesse traçado, mais simétrica vai ficar a árvore no final. E claro, estou fazendo aqui no Krita, vocês podem usar qualquer software, e recomendo que faça pelo menos uma vez no papel. E a gente vai seguindo. Então a próxima segue aqui na vertical, alinhando perfeitamente, virginianamente, e também nas laterais. A gente tem que ter 5 na coluna central e 4 em cada uma das colunas laterais, certo? Então falta só mais 3 a partir dessa. Pronto, a gente tem aqui já o plano de fundo para nossa árvore da vida, certo? Agora eu vou criar uma outra camada e eu posso deixar inclusive essa camada anterior com uma boa transparência para não me atrapalhar a visão, certo? E vou colar um novo círculo e agora sim eu vou começar a primeira sefirá. Eu preciso diminuir o tamanho até aproximadamente 1/3 da original. Então, mais ou menos isso daqui. E vou colocar bem no centro desse primeiro círculo e de cada outro círculo também, né? Então, é o processo de repetição a partir daqui. Mais uma vez, quanto mais preciso a gente for, mais simétrica vai ficar a árvore final. Então, a gente colocou Keter, Hokmar, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. E por fim, Malkut. Pronto, Sefira por Sefira, a gente completou as 10 e agora nós temos as 10 Sefirot, certo? Então, a gente pode aumentar um pouquinho aqui a grossura e colocar um fundo preto para sobressair
Maravilha. Agora eu vou criar uma nova camada, vou ocultar a camada das Sefirot que eu acabei de criar, para criar os caminhos, certo? Então o primeiro caminho, opa, é o caminho de Aleph, ligando Keter a Hokmah. O segundo caminho, que na verdade é o 12º, vai ligar Keter a Binah. Depois, Hokmah a Binah, Hokmah a Hesed, na verdade, Hokmah a Tiferet, Hokmah a Hesed, Hokmah a Binah. Então agora eu vou desenhar os caminhos. O primeiro caminho liga Keter a Hokmah. Está associado a Aleph e o arcano do louco. O segundo caminho, Keter a Binah, está associado à letra Bet e ao arcano do mago. O próximo está associado à sacerdotisa e à letra Gimel, ligando Hokmah a Tiferet. O próximo caminho é a imperatriz, ligando Hokmah a Binah, letra Dalet. O imperador, Hokmah a Tiferet, letra He. O próximo, Vav, ligando Hokmah a Hesed. O próximo, ligando Binah a Tiferet. Zain, os amantes. Então, Binah a Geburah. Het, o carro. O próximo caminho é o arcano da força, ligando Hesed a Geburah. A letra hebraica é o Tet. Então a letra Yod vai de Hesed a Tiferet, o arcano do Eremita. E então a roda da fortuna, ligando Hesed a Netzah, a letra Kaf. Né? Depois de Kaf, a gente tem o Lamed, ligando Geburah a Tiferet, é o arcano da justiça. Então Mem, o enforcado, ligando Geburah a Hod. E agora a gente vai para os caminhos que partem de Tiferet. Começando com Nun, a morte, ligando Tiferet a Netzah. Depois, Tiferet a Yesod, que é o arcano da temperança, ou a letra Samek. Tiferet a Hod, que é o arcano do diabo, a letra Ain. E então, os arcanos que partem de Netzah, começando com Pé, a torre, e Tzadi, o arcano da estrela. E o próximo vai ligar Netzah a Malkut, que é Kof, o arcano da lua. O próximo arcano é o do sol, ligando Hod a Yesod. Então, ligando Hod a Malkut, que é o caminho de Shin, do julgamento. E o último caminho vai ligar Yesod a Malkut, caminho de Tav, associado ao mundo no tarô. E pronto, a gente tem agora os 22 caminhos que conectam as Sefirot. Para ficar um pouquinho melhor,
para ficar um pouquinho melhor, a gente pode aumentar a espessura desses caminhos. 20, tá bom. E juntando todas as camadas, agora a gente tem a árvore da vida em si. Aí você pode agora esquecer aquele pano de fundo ou manter por questões estéticas. Né, esse padrão aqui é o que, se você continuar, é o que o pessoal chama de flor da vida, tal. Mas aqui a gente usa como base para desenhar a árvore da vida. It's Haim, certo? Esse é o diagrama básico. E agora a gente vai usá-lo para colocar vários conjuntos de símbolos, tanto nos caminhos quanto nas esferas. O primeiro conjunto de símbolos é o dos números, que a gente vai associar a cada sefirá um número. Então, vou criar uma nova camada, né? E é bem fácil, na verdade. Você atribui os números numa certa ordem, que é o chamado caminho do raio, ou caminho da espada flamejante. A primeira sefirá é Keter. Essa é a ordem da emanação. Certo? Vou aumentar um pouquinho a espessura aqui para ficar mais visível. Isso. Então, primeira esfera, Keter. Segunda esfera, Hokmah. Terceira esfera, Binah. Quarta esfera, Hesed. Quinta esfera, Geburah. Sexta esfera, Tiferet. Sétima esfera, Netzah. Oitava esfera, Hod. Nona, Yesod. E a décima, Malkut. É muito importante memorizar a ordem das esferas. Essa é a ordem que elas são emanadas. E a associação também a cada número. No estudo da aritnosofia, a natureza dos números está associada à natureza da sefira correspondente. Certo? Então, a mônada está associada a Keter, a díada está associada a Hokmah, a tríade está associada a Binah e assim por diante, né? Até chegar na década que está associada a Malkut. Então, o estudo da Tetractis também pode ser sobreposto ao estudo da árvore da vida. É uma das correspondências. Se a gente associa os números às sefirot, a gente pode associar agora as letras hebraicas aos caminhos. Então, vou diminuir aqui para ficar mais visível. A primeira letra, Aleph. Quero até criar uma nova camada. Aleph, ligado ao 11º caminho, né? Já que são 32 caminhos da sabedoria. As sefirot são os 10 primeiros caminhos e os 22 seguintes são os 22 arcanos do tarô, as 22 letras hebraicas, todos esses conjuntos de símbolos, né? Então, Aleph. Bet pode ser associado aqui. Tem outras maneiras de associar os caminhos, mas essa é uma bastante útil. Tá? Nenhuma delas é absolutamente correta ou errada, mas existem sistemas mais úteis e sistemas menos úteis. Esse sistema, vocês vão ver que ele tem uma utilidade muito grande por conta do poder simbólico do tarô, que pode ser conectado com a árvore da vida a partir dessas atribuições. Certo? Gimel está associado a esse caminho que liga 1 ao 6. Dalet. He. Vav. Zain. Het. Tet. Olha, gente, eu não sei se eu estou escrevendo da maneira tradicional rabínica, mas também não me importo muito com isso, certo?
Lamed. Opa, e agora? O Kaf aqui, né? Tá um pouco fora de ordem. O Mem. O Nun. Associado à morte. O arcano da morte, né? O Samek. O Ain. Associado ao arcano do diabo. Aqui a letra P. O tamanho dela não tá deixando muito, mas aqui. Tzadi. Kof. Rish. Shin. Uma das letras mais legais. E finalizando com o Tav. Certo? Então esses são os 10 números e as 22 letras. E a ideia é que com os números e as letras pode-se escrever qualquer coisa. E essa de fato é a linguagem que Deus utilizou para escrever a criação. O alfabeto, na verdade, que Deus utilizou para escrever a criação. O próximo conjunto de símbolos, na verdade, são os nomes da Sefirot. Então eu vou apagar aqui os números e vou colocar os nomes. A primeira Sefira, ela é chamada de a coroa, que em hebraico é Keter. Então vamos caprichar. A segunda Sefira é chamada de sabedoria, ou Hokmah. Het. Kaf. Nun. E Ré. A terceira Sefira é o entendimento ou compreensão, Binah. A quarta Sefira é Hesed, magnificência. A quinta Sefira, Geburah, a força, o poder. A sexta, Tiferet,
A sétima, Netza, a vitória. Oitava, Hod, o esplendor. A nona, Yesod, a fundação. E por último, Malkut, o reino. É isso aí. Aqui nós temos então os nomes das 10 Sefirot, juntamente com as letras hebraicas atribuídas aos 22 caminhos.